Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo que fala sobre o Centro-Sul. Hoje, a gente vai falar sobre a indústria e urbanização. Como subtópico, a gente tem aí o Centro-Sul, história e industrialização. Então, vejam só o que é que acontece. O Centro-Sul, a região, ela começa a ganhar fama aí no processo de colonização a partir do século XVIII, né? Com o desenvolvimento das atividades mineradoras. E na região de Minas, tanto é que o nome Minas Gerais é em decorrência justamente aí dessa origem mineradora. Quando chega lá no século XIX, começa o intuito também do cultivo do café. Então, nesse período aí, entre século XVII e século XIX, a região do Centro-Sul, ela começa um dinamismo econômico muito grande. Então, ela começa a entrar e funcionar dentro das rotas de comercialização mais importantes do Brasil, do território brasileiro, né? Ganhando destaque entre a Minas Gerais, né? Onde tinha o grande concentração mineira. E, claro, tem também aí o envolvimento da questão de São Paulo e Rio de Janeiro como setores do cultivo de café. No final do século XIX, né, é que começa a se instalar as primeiras, né, principalmente em São Paulo, as primeiros processos industriais, as primeiras indústrias domésticas do Brasil. Então é quando começa toda aquela transformação no Centro-Sul com a implantação de indústrias voltado para a região do Centro-Oeste, né? E aí, claro, né, que isso também dá-se início porque o café começa a entrar em crise. O cultivo do café começa a passar por problemas e, consequentemente, atinge a economia brasileira. E aí, em decorrência disso, as indústrias ganham cada vez mais impulsionamento, né? Sem compradores, muitos cafeicultores começaram aí a perder suas lavouras, né? Perder seus investimentos. E aí é quando eles passam a transformar esse investimento do plantio do café para um investimento no setor de indústrias e de bens de consumo. Tá certo, minha gente? Então, todo esse envolvimento que tem voltado pelo processo de mineração da cafeicultura acabou que resultando no processo de indústrias na região do Centro-Sul. No livro de vocês também, na página 192, vem abordando o seguinte: a partir da década de 1950, o processo de industrialização acelerou, devido principalmente à Segunda Guerra Mundial. Muitos países, né, se viram obrigados a produzir os itens que até então eram importados pelos Estados Unidos e da Europa. E aí, com o movimento da guerra, da Segunda Guerra, esse movimento de compra de mercadorias entre Estados Unidos e Japão do pós-guerra, né, ficou conhecido como política de substituição das importações, porque pelo conflito existente entre esse período de guerra, acaba que afetando a economia, tanto do lado dos Estados Unidos como também da Europa, né? E aí há todo um jogo político também que envolve essa questão econômica. O governo, né, já existia aí um investimento em indústria de base, como siderúrgicas e metalúrgicas, instaladas principalmente no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí começa a se intensificar também o processo das usinas hidrelétricas e das estradas, que é como a gente já viu, aquele processo de construção de estradas quando a gente falou sobre o conteúdo de infraestrutura, né? Então, o que é que acontece no Brasil nesse período? Começam a surgir os investimentos voltados para as fontes energéticas, para a geração de energia, né? E aí, no final da página 193 de vocês, vem trazendo o seguinte: entre as consequências do desenvolvimento industrial do Centro-Sul estão a densidade e a variedade do setor energético da região, que abastece e atende o maior parque industrial e a região mais populosa do país. Ou seja, mesmo com uma nova fonte de geração de energia,
tem também esse abalo, porque tanto é necessário da energia no processo industrial, como também social. E como dar conta de tudo isso, né, sem ter aí grandes investimentos, sem ter grande potencialidade de recursos para gerar essas energias, né? Na página 194 já começa do dinamismo industrial, ou seja, de como é orquestrado essa dinâmica do processo industrial dentro da região. Então, a gente vem com São Paulo, que se destaca aí pelos setores industriais de construção e transformação, sendo também um dos maiores centros comerciais e financeiros do país. Temos Minas Gerais, que se destaca em segundo lugar pelo processo de extração de ferro no quadrilátero ferrífero e desenvolvimento das indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, né, que é onde está ali o espaço de maior concentração mineral do país. O Rio de Janeiro se destaca no processo de setor petrolífero e siderúrgico. O Espírito Santo tem aí tanto no setor industrial como também o desenvolvimento da celulose, né? Que são as rochas ornamentais, tipo mármore e granito. Temos o Pará, que investiu na expansão agroindustrial. Santa Catarina, que se destaca pelos setores de vestuários, né? Assim como também metal... Deixa eu ver se eu consigo falar a pronúncia correta. Metalmecânico, agropecuária e extração de carvão e madeireiro, isso tudo em Santa Catarina. Temos também no Rio Grande do Sul as indústrias, né, que ganham aí, principalmente pela diversificação dos polos espalhados pelo estado. Temos Mato Grosso, com a questão voltada para a dinâmica de atividades da agricultura e da pecuária. E o Mato Grosso com um destaque aí para as indústrias alimentícias e madeireiras, certo, gente? Então, quando a gente fala de dinamismo industrial na região do Centro-Sul, cada estado acaba tendo uma concentração maior em alguns recursos, justamente pela quantidade de matéria-prima que existe naquelas determinadas regiões. E aí, claro que dentro disso tudo vem também a questão da urbanização e a expansão das cidades no centro-oeste, né? Porque o que é que acontece? A região centro-oeste a região centro-sul, ela é atualmente, né, até a produção desse livro, dados de 2018, a região, o complexo regional mais populoso do Brasil, ou seja, que tem a maior concentração de população. E isso é gerado através dessa dinâmica de migração que acontece para essas regiões mais desenvolvidas, entre aspas, quando volta a falar aí dos setores industriais. Então, é assim, quanto mais industrializado for a região, mais é intenso o processo de imigrantes, né? Mais imigrantes vão para essas regiões atrás de emprego. E aí, a região metropolitana de São Paulo é composta atualmente por 39 municípios, né? Já na capital do estado, suas cidades vizinhas interligadas, como Santo André, São Bernardo, São Bernardo dos Campos, São Caetano do Sul, Diadema e tudo mais, tem também uma concentração populacional muito intensa. Então é assim, é como eu estava dizendo para vocês antes, quanto mais atração tem para essa população em termos de trabalho, de funcionamento físico, né, de ter ali uma força de trabalho, mais atraente se torna para outras regiões. Então, por isso que até mesmo muitos dos nossos ancestrais aqui da região Nordeste migraram para São Paulo em busca de emprego, porque essa oferta de emprego lá, geralmente, ela era mais facilitada pelo esse processo de industrialização. Outra região metropolitana, né, é a do Rio de Janeiro, que também tem uma grande intensidade de fluxos de pessoas. E aí vale lembrar que esse fluxo de pessoas não necessariamente vai conseguir emprego em toda vez que for, né? Afinal de contas, há uma concentração populacional aí nesse meio que
meio que impede o acúmulo dessas pessoas num único espaço. Afinal de contas, a gente sabe que o mercado também não tem vagas de emprego para todos os habitantes do nosso país e até mesmo de outras regiões mais próximas, né? Então, assim, fica muito complicado essa situação de manutenção de uma população muito intensificada, seja atrás de emprego ou não, justamente por isso, porque não existe trabalho suficiente para tantas pessoas que estão precisando trabalhar. E aí começa o processo dos bairros, das favelas, das construções de ocupações em alguns terrenos baldios e tudo mais. Então, isso acaba aqui intensificando ainda mais a desigualdade social dentro daquele estado, dentro daquela cidade, certo? Tem muitas situações, claro, louváveis em cada um desses estados do Centro-Sul, mas que ao mesmo tempo acaba que também trazendo em decorrência algumas polêmicas, principalmente em questões sociais, como eu disse a vocês agora há pouco, tá certo? A gente fica por aqui, retoma esse conteúdo na nossa próxima aula presencial, tá bom? E até breve.